Aula número 4, Química, na semana 16 a 20 de novembro. Hoje o nosso tema é sobre reações químicas e balanceamento. Nós vamos fazer a atividade da correção das atividades da aula número 3, questão 7 do livro. Ele pediu, faça o balanceamento das seguintes equações. Nesta situação, foi colocada a equação A, H2SO4 no estado aquoso, mais FeOH, ou hidróxido de ferro, 3 no estado sólido. Esses são os elementos do primeiro membro. E o Fe2SO4, 3 no estado aquoso, mais água no estado líquido, são do segundo membro. O que é que nós podemos observar? Tanto o primeiro membro quanto o segundo membro, eles precisam ter a mesma quantidade de átomos, né? Então eu tenho, observa que no primeiro membro eu tenho H2, 2 moléculas de oxigênio, e também 2 moléculas de oxigênio. Eu tenho S, uma molécula, 4 oxigênio, né? Então, para balancear essa equação, eu precisei colocar 3 na frente e 2 na frente do Fe. Agora você observa que, tá? Quantidade de hidrogênio, ó, 3 vezes 2, 3 vezes 2, 6, 6, mais 2, aqui ó, 3, 6, 12, hidrogênio. A mesma coisa eu tenho do outro lado, ó, 6 vezes 2, 12. Enxofre, 1, também 1. Oxigênio, 18, ó, 3 vezes 4, 12. 2 vezes 3, 6. 6 mais 6, 12. Certo? 12. Então, 12 mais 6, 18. A mesma coisa. Observa que eu tenho 4 vezes 3, 12, certo? E 6 vezes 1, 6. 12 mais 6, 18. E ferro. 2 ferro aqui e 2 ferro aqui. Então, balanceamos a equação. A mesma coisa aconteceu na equação B. Eu preciso colocar um coeficiente 2 no primeiro membro da equação e um coeficiente 3 no segundo membro, para poder ter, ó, 2 vezes 2, 4. 4 mais 2, 6. 3 vezes 2, 6. E um coeficiente 4 no segundo membro da equação na molécula da água. A mesma coisa acontece aqui. Mesma coisa acontece aqui. Preciso do coeficiente 2 na molécula de SO2 para poder fazer 4. Né? 4. Então eu tenho fazer 4 oxigênio, porque 4 oxigênio mais 2 oxigênio dá 6. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. E 2 vezes 3, 6. Então aí eu tenho 6 moléculas. Então essa equação ela está balanceada. Na questão 10, também pede para balancear a equação. Observa que eu tenho A mais B2, né, como produto, e o reagente AB. Se eu tenho B2, esse aqui também tem que ter 2. Então eu coloco um coeficiente 2 aqui e o coeficiente 2 aqui no A. Aí eu tenho 2A e 2B e 2A e 2B. Na questão 11, ele pede para escrever a equação iônica para as reações entre o brometo de potássio e o nitrato de prata. Então, montamos a equação. Como ela é iônica, ela precisa ter íons, né, positivos e íons negativos. Então, aqui nós montamos a equação já balanceada. Tá? Aliás, escrevemos a equação iônica da reação. E na questão 12, que também ele pede para escrever a equação química do processo, está aqui, ó, CO, 2H2 mais CH3O4. Foi escrito a equação. Ele pergunta quantas moléculas de CO são necessárias para formar 7 moléculas de CNH3. Se é 7 moléculas de CO, se eu tenho 7
7CH3, eu vou precisar também de 7 para poder fazer o balanceamento. Aí ele pergunta, há formação de íons nessa equação, nessa reação? Não, pois se tratam de substâncias moleculares, ou seja, elas não são iônicas, são substâncias moleculares. Boa tarde a todos.